Convido Rita Mundim para dividir tela comigo. Rita, seja muito bem-vinda, sempre um prazer receber você aqui. Queria começar falando sobre essa polêmica envolvendo a taxa das blusinhas. Queria entender como é que fica o equilíbrio entre a taxação e o papel dos Correios na logística desses produtos, né, que vão voltar a ficar mais baratos, Rita. E um comentário também, sempre muito pertinente seu, acerca de uma comemoração interessante, né? O governo comemorando a derrubada de algo que o governo propôs. Pois é, um governo aí que fica buscando o equilíbrio das contas públicas, ele comemorando perda de receita. E quando ele impôs, impôs o imposto, é difícil, mas é isso aí. Quando o imposto foi criado, era tudo pelo arcabouço fiscal. Então, em ano eleitoral, vale um negócio para a China, um negócio da China para ganhar a eleição no Brasil. Porque, na verdade, quem vai ganhar muito com isso são as plataformas, na maioria as plataformas chinesas, né? E a indústria nacional, a cadeia têxtil principalmente, será muito prejudicada. A Fiesp já lançou uma nota ontem. Então, quando você pega a indústria têxtil, você tem também dentro da cadeia a indústria de confecção. Então, essa indústria vinha sendo beneficiada com mais empregos e manutenção de empregos. E, na época, isso foi motivo para o governo explicar a necessidade da criação do imposto. Então, naquela época, viva o nacionalismo. E agora, viva a China. E os Correios, eu quero ver, eu quero assistir de perto a performance dos Correios. Porque na quebradeira, na má gestão, um dos motivos que se alegou pelo prejuízo dos Correios foi exatamente o imposto sobre as blusinhas que faria ou que fez com que a receita dos Correios tivesse tido uma redução significativa. Vamos ver se a questão realmente é de gestão ou de taxa das blusinhas. Mas, na verdade, resumo da ópera, foi uma medida, uma estratégia de política eleitoral que não tem nada a ver com política de Estado e nada a ver com a prioridade no equilíbrio das contas públicas. Na verdade, a prioridade é vencer as eleições. E a gente está vendo a cada dia uma medida nova para tentar atingir e reverter o público, né, que faz uso dessas plataformas, ou o público de mais baixa renda, que teve, com a inflação e com a taxa de juros elevada, o seu poder de compra muito comprometido. Então, eu acho que o governo Lula quer recriar a sensação no pessoal de mais baixa renda de que a vida melhorou, e não melhorou. Rita, até porque a gente tem acompanhado os dados, né? Essa arrecadação do governo com a chamada taxa das blusinhas, ela ficou muito aquém do esperado. E aí eu queria entender exatamente essa equação entre uma arrecadação que poderia ser mais relevante, pelo menos era isso que esperava o governo quando anunciou essa proposta, né, que foi inserida como um jabuti numa matéria no Congresso Nacional, e essa outra ponta da equação que seria exatamente o impacto negativo do ponto de vista eleitoral. O que ficou mais caro para o governo? Olha, o grande problema, que é estrutural, é a questão da taxa de juros. A taxa de juros, ela está levando as famílias brasileiras a uma inadimplência nunca vista e a um endividamento nunca visto. Então, isso é perda de poder aquisitivo em um ambiente contraditório. Porque quando você olha os números do IBGE, você tem praticamente o Brasil no pleno emprego. Mas esse pleno emprego, apesar do aumento da renda, e a gente vai falar sobre isso agora mesmo, sobre o comportamento das vendas ao varejo, ele não está sendo revertido num aumento do poder aquisitivo. Porque a maior parte, o comprometimento da renda das famílias com o pagamento das despesas básicas, mais juros e dívida, está acima de 80%. Então, não sobra quase nada, nem para o lazer e muito mais para gastos com vestuário, etc. e tal. Então, o problema é estrutural e tem que ser combatido da forma oposta do que o governo está fazendo. É o governo ter responsabilidade fiscal e não essa irresponsabilidade de criar impostos. Até aqui, esse governo havia criado 28 novos impostos desde que tomou posse, tirando esse, vão para 27 de novo. Então, é um imposto atrás do outro, uma taxa de juros, um custo de capital extremamente elevado e uma carga tributária nas alturas, tirando do brasileiro o poder aquisitivo.
Íamos sobre o desempenho do varejo aqui no Brasil, né? Mesmo com esse cenário de juros bastante elevado, endividamento da população em alta, os dados mais recentes do setor, esses vieram, inclusive, muito melhores do que o mercado esperava. Eu queria entender exatamente o que explica esse bom desempenho do setor varejista nesse primeiro semestre do ano. É essa contradição, porque o modelo de crescimento econômico dos governos petistas, ele induz a demanda. Ele induz a demanda através da distribuição de auxílios, além do que deveria, né, de auxílios sociais, além do que deveria, e induz também a tomada de crédito. Só que essa indução à tomada de crédito, a gente pode ver isso nos números que são claros pelo próprio Banco Central, do crescimento do crédito do trabalhador, que tem uma taxa praticamente 2 vezes superior ao crédito consignado do INSS. Então, o crédito, que foi uma invenção desse governo, o crédito trabalhador, ele complicou a vida do trabalhador. E agora o governo vem com o desenrola. Então, toda a atitude do governo é no sentido de estimular o consumo e não de fazer com que o brasileiro tenha consciência do tamanho da taxa de juros e do perigo que é tomar crédito com juro nessa altura, que é um suicídio financeiro. E o que o brasileiro tem feito nos últimos meses, em função desse endividamento, é usar o pior crédito, principalmente o crédito rotativo dos cartões de crédito, que é um assassinato financeiro. Então, o que a gente tem visto é exatamente esse movimento do Banco Central tentar reduzir os juros, que é o nosso problema estrutural, para tornar o crédito mais barato com a queda dos juros, e o Estado brasileiro, o governo brasileiro, querer induzir as famílias que elas têm uma capacidade de consumo que elas não têm e elas estão no maior nível de endividamento e de inadimplência do século. Então, isso é muito triste. É um governo trabalhando para aumentar o consumo, para criar, principalmente nas classes mais baixas, essa sensação de que a vida melhorou. E a vida não melhorou e não vai melhorar enquanto nós tivermos de conviver com uma taxa de juros a segunda maior do planeta e uma carga tributária a maior da América Latina. Trabalhamos todo dia para repassar parte daquilo que a gente ganha para o governo e para o sistema financeiro. Zé, né, Rita, a gente acompanhou esses movimentos que você menciona ao longo dos últimos anos, da expansão do mercado de crédito, principalmente de linhas subsidiadas e mais baratas por parte do governo para estimular a demanda. E eu queria, na verdade, trazer para a nossa discussão esse novo anúncio do subsídio, desse novo subsídio aos combustíveis, né, à gasolina e ao diesel. Eu queria entender a eficácia dessas novas medidas, como o próprio ministro do Orçamento e Planejamento já relatou, é a 4ª iniciativa, né, nesse sentido para mitigar o impacto dessa disparada do preço do petróleo. É uma medida responsável do ponto de vista, principalmente do uso da Petrobras nesse ambiente, às vésperas, né, meses da eleição presidencial? Olha, ontem a Magda Chambriard, ela falou, né, porque a Petrobras soltou o balanço, então ela conversou com os acionistas, com os investidores. E ela mesma disse, já a Petrobras vai anunciar um aumento na gasolina, palavras dela. E o que a gente vê no outro dia é o próprio governo anunciando um subsídio. Mas ela disse ontem também que ela acha que ela não vai tomar cano nesses subsídios. Mas o que a gente tem que colocar na mesa é a questão estrutural. Nós estamos passando por um período de choque de oferta. E esse choque de oferta só será delimitado a partir do final do conflito, que ninguém sabe quando que vai acabar. Então o governo já falou hoje que nós vamos ter mais um custo adicional, além do subsídio no diesel, que também foi anunciado um subsídio extra de 0,35 para a gasolina 0,8925. Então nós vamos ter um custo de mais de 1,2 bi mês. E que país é esse? Que governo é esse
que tem essa condição de subsidiar enquanto o nosso endividamento vai aumentando a cada mês, porque as contas não fecham, gastamos mais do que arrecadamos e a relação dívida-PIB já ultrapassa os 80% e o pagamento de juros anualizado já é quase de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Então, olha o que nós faríamos em termos de investimento se nós conseguíssemos equilibrar a dívida e baixar os juros que é o custo de carregamento dessa dívida, para um nível em que a sociedade, em que as empresas pudessem tomar o crédito responsável. Então é uma irresponsabilidade muito grande e a gente viu os números da inflação que foram divulgados ontem, a inflação de abril desacelerando em relação a março e nos Estados Unidos acelerando. Lá a gasolina subiu 50%. Aqui nós tivemos uma alta pontual da gasolina em abril de 1,86 e até março a gasolina havia subido menos de 5%. Então é o governo represando preços e nós importamos diesel, 30% do diesel. Podemos passar, inclusive, por uma crise de abastecimento. O governo Dilma represou preços de energia, fez movimentos na taxa de câmbio e o que nós vimos na hora que esse dique arrebenta, na hora que essa represa arrebenta, é um choque de inflação. Então, nós estamos represando preços de forma artificial. E o mercado, o preço do petróleo é um preço internacional. O mercado é muito maior do que o Brasil. Rita Mundim, sempre um prazer dividir tela com você. Muito obrigado pelas suas leituras.